ano, mês de maio. Hoje quem vai ministrar sou eu, quem vai orar é a irmã Patrícia, a irmã Letícia. Mas antes de começar, eu quero falar aqui, Êxodo 15, 26, que fala assim: se ouvires atento à voz de Yahvé, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Nesse momento, Deus estava comentando com os irmãos, né, com os judeus, com os filhos de Israel, que o que ele estava fazendo ao povo do Egito, ele não ia fazer com eles. Porém, eles tinham que estar andando de forma correta. Não adianta bater no peito e falar, eu sou cristão, sendo que Deus não vai te conhecer na hora do julgamento. Amém? Eu quero ler aqui Filipenses 4, do 8 ao 13, que fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isto fazei, e o Deus de paz será conosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Deus amado e misericordioso, eu te peço que nesse momento, Senhor, o Senhor abra nossos olhos e ouvidos espirituais. Ô, Senhor, eu peço que a palavra que seja aqui dita, não seja dita por mim, não seja fruto da minha inteligência, Senhor, mas seja fruto da sua misericórdia para salvar o teu povo, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na terça-feira, nessa terça, eu fui convidado para fazer duas palestras numa reunião de pais de um EMEI, né? Esse EMEI, ele fica no mesmo quarteirão, que fica ali o céu, um colégio e o posto. Então, é um quadrilátero, né, que tem 3 escolas e mais um posto de saúde, aqui no São Pedro, né? Nesse testemunho que eu dei nessa palestra, eu chamei os pais a uma reflexão. Daí chamo os irmãos aqui hoje também, essa reflexão para quem são pais e quem são avós. E o gancho, eu quero pegar aqui o versículo 9 novamente, que fala assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, o Deus de paz será convosco. O exemplo que eu dei foi o seguinte: não adianta nós falarmos para o nosso filho brincar com o amiguinho, abraçar o amiguinho, sendo que nós, enquanto pais, nem olhamos para a cara do pai do amiguinho. Né? Puxando para a nossa realidade, não adianta a gente fazer, no final do culto, abraçar todo mundo, desejar uma semana próspera, e aí quando você está no carro, quando você está no banco do ônibus, você fala, você viu como o fulano estava frio? Você viu como a cicrana nem nos saudou hoje? Tem uma frase que é atribuída a Confúcio, que fala assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? E eu falei isso lá nas palestras.
E no nosso caso, eu tenho uma passagem, né, que vai nesse mesmo sentido, que é 1 João 2, do 4 ao 6, que fala assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Tem um hino do grupo Logos, mais ou menos nessa pegada aqui do louvor, né, do hino que a gente estava ouvindo, aqui, que se chama Obreiro Aprovado. E tem um trecho mais para o final que fala assim: você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado com ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com o amor genuíno que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu lhe dou a minha palavra, me achará e aprovado será. E aqui eu quero destacar: e andar como meu filho andou, e andar e amar com genuíno amor, né? Veja o exemplo domingo do pastor. Ele estava comentando de uma live, né, que eu disse que a pregação dele era professoral, em referência ao dom de mestre, que com certeza ele tem. E aí ele falou que cada um tem o seu próprio estilo, mas, né, ele colocou um mas, né, ele disse que o diácono Daniel e o Gustavo, que o Gustavo se espelha um pouco no diácono Daniel. Não foi essa a palavra, mas ele falou que o estilo dos dois era o mesmo. Para o estilo dos dois ser o mesmo, sendo que um é mais velho, o outro, né, acaba imitando. Né? E eu acho que é isso que eu quero dizer, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? O exemplo que o diácono dá arrasta o Gustavo para fazer as coisas. Né? E aí eu quero dizer que no reino espiritual, quando a gente segue os passos de Cristo, e até somos confundidos com ele, acontece algo como naquela passagem onde um pessoal que apanhou, com perdão da palavra, gostoso dos demônios. Né? Essa passagem está em Atos 19, 13, e ela está escrito assim: então, alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes que faziam isso. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso. E temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. Imaginem, irmãos, como deve ser no reino espiritual, ou como Deus deve ficar feliz, né? Quando ele ouve assim: eu conheço Jesus, o Alfeu eu sei bem quem é. Eu conheço Jesus, a Anacleta eu bem sei quem é. Em vez de, e aí vejam a força, né, desse demônio, que um demônio acabou com 7. Né? Aí vocês veem assim, Pedro, né, Paulo, e creio que os outros apóstolos, né, eles exalavam tanto isso, né, de conhecimento de reino espiritual, de tanto poder de Cristo, que a sombra, né, curava, os lenços curavam, né? Não os lenços que vendem hoje em dia, que esses lenços, o máximo que fazem é exalar fedor, né? Pois, quando Paulo andava, né, porque, assim, e aí os irmãos precisam
ter um pouco de noção que é o seguinte, o que Paulo fazia? E aí é muito ruim você pegar um trecho ou ver uma atitude. Paulo não tinha como ir ajudar aquela pessoa. Então ele mandava o lenço dele com o suor dele, porque ele tinha certeza que isso ia ajudar a pessoa. Mas ele mandava para ajudar, ele não mandava para ter renda. Tanto é que no começo eu li ali, eu sei ter fartura e eu sei passar necessidade. Entendeu? A gente não pode vender a nossa. O que me parece assistindo televisão de vez em quando, muito de vez em quando, graças a Deus, é que parece que as pessoas vendem a unção que elas têm. Uma coisa é alguém que tem o dom de mestre escrever um livro. Isso é uma coisa. Outra coisa é quem tem unção de cura começar a orar por rodo, por vassoura, por chá, por rosa, por lenço, e vender para manter o seu ministério. Né? Ou seja, o exemplo que Cristo dava foi a causa deles conseguirem fazer a mesma coisa. Né? Pois Cristo não falava uma coisa perante a multidão e falava outra coisa na frente dos 12. Quando a gente consegue fechar as brechas, né? Quando a gente consegue fechar as brechas e os nossos acusadores não terem mais argumentos para nos acusar perante o justo juiz, né? E com isso conseguirem autorização para fazer o que eles desejam conosco, isso é claro, até o limite que Deus impõe a eles, que eles não fazem nada acima disso, é o que eu sempre digo nas minhas pregações, né? Que Lutero falava que até o diabo é o diabo de Deus. E se vocês acham essa palavra estranha, leiam o livro de Jó. Deus sempre falava, você pode ir até aqui. Ele não ia nada depois disso. Ó, você pode mexer em tudo, mas não mexe na saúde. Jó estava com saúde. Você pode mexer na saúde dele, mas não mata. Né? Ele ficou só a capa do Batman, como dizem por aí. Mas ele não morreu. Entendeu? Então Deus impõe um limite. Mas esse limite nós conseguimos também fazer um limite ao diabo quando nós conseguimos fechar as brechas das nossas atitudes, dos nossos pecados. Agora, vamos a um outro exemplo, sobre exemplo, né? Me perdoe a redundância. Tem uma passagem que estão em dois livros, né? Lucas 22 e Mateus 26. Mas tem um detalhe de Lucas, em Lucas, né, que eu resolvi escolher essa passagem. Ele fala assim, Lucas 22, 54. Então, tomando-o, levaram-no e o trouxeram para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo-o, assentado ao lado do fogo, e olhando-o seriamente, disse: Este homem também estava com ele. Ele negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: Tu és também deles. E Pedro disse: Homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro com confiança afirmava, dizendo: Com certeza esse indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse: Homem, eu não sei o que tu dizes. E imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. E esse é o versículo que eu quero destacar, que é o 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele tinha dito: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. Prestem atenção. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele lhe tinha dito. Eu creio que esse olhar que Jesus lançou para Pedro não foi um olhar de repreensão, né? Tipo assim, tá vendo, cara? Eu disse que você ia fazer isso. Mas eu acho que o olhar dele era assim.
Tudo bem, filho. Apesar de saber que você ia fazer isso, eu te perdoo. E um parênteses sobre perdão. Eu creio que se Judas tivesse se arrependido verdadeiramente e ido falar com Jesus, mesmo que fosse ali na cruz, e não com os sacerdotes, eu creio que ele teria sido perdoado. Se ele tivesse ali do lado de Maria e de João, eu creio que Jesus falaria com Judas algo mais ou menos assim. E pelo amor de Deus, eu não estou colocando palavras na boca de Jesus, né? Mas eu creio que, como ele é a representação da bondade, do perdão, eu creio que ele faria alguma coisa assim. Ele falaria alguma coisa do tipo assim: Você fez o que foi preciso e me entregou. E eu faço o que eu preciso fazer, que é te perdoar. Essa passagem, né? Tem uma passagem aqui que está em Mateus 27, 3, 10. E aí eu já vou encerrando para a irmã Letícia orar. Mateus 27, 3. Então Judas, que o traía, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Eu pequei traindo sangue inocente. E eles disseram: O que é isso para nós? Vê tu isso. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no tesouro, porque são preço de sangue. E tomando conselho, compraram com elas um campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo tem sido chamado o campo de sangue até o dia de hoje. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: Eles tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, e os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Ou seja, Judas, ele tinha que fazer aquilo? Tinha. Alguém havia de trair Jesus. Porém, Pedro também negou. E Pedro se arrependeu. Às vezes, nós temos um pecado recorrente, ou pecamos de uma forma que nós achamos que não tem mais jeito. E Deus está aqui para dizer: tem jeito. Com exceção da blasfêmia do Espírito Santo, e aí você só blasfema o Espírito Santo se você tem noção do que o Espírito Santo pode fazer. Entendam isso. Não importa o tamanho do seu pecado, você tem que se voltar para Jesus, se arrepender e se arrepender sinceramente. Jesus não vai virar as costas para você. Não vai virar. Eu creio isso em Judas. Se ele tivesse se arrependido, sinceramente falado, ele não teria precisado se enforcar. Mas o desespero foi tão grande que ele esqueceu tudo que ele aprendeu com Jesus. Às vezes nós caminhamos há anos com Jesus e nós caímos. Mas isso não é motivo para que nós não tenhamos a vontade de voltar. Entendeu? Judas andou 3 anos com ele, viu milagres, viu maravilhas, viu ele andar sobre o mar, viu ele multiplicar milhares de pães, viu ele consertar a mão, viu ele livrar cego, viu ele livrar tudo. Mas naquela hora ele ficou tão cego, a mente dele ficou tão fechada, que ele achava que não tinha mais jeito. Irmão, você que está aqui, ou alguém que um dia vai assistir essa palavra, tenha certeza de que o seu pecado não é maior do que o abraço e o perdão de Jesus. Amém? Letícia, obrigado pela oportunidade.